Feliz Ano Novo! Amém, amém. E quais são as suas resoluções para o Ano Novo? Porque Ano Novo tem que ter novas resoluções, não é verdade? Se bem que normalmente são as mesmas, né? Este ano eu vou fazer dieta. Este ano eu vou ir à academia. Pago, mas não vou. Mas esse ano eu vou à academia, vou fazer atividade física. Esse ano eu vou acordar mais cedo para ler a minha Bíblia. Gente, essa é minha. Eu quero acordar mais cedo. Eu estou lendo muito pouco a Bíblia, tem que ler mais, tem que orar mais. E aí? Vocês fizeram suas resoluções de ano novo? Olha, quando eu estava pensando em como iniciar essa mensagem, mandaram para mim o link de uma música. Uma música do tempo da disco music, lá dos anos 70. E eu ouvi aquela música e falei assim, caramba, é muito velha essa música. Vocês sabem que eu sou quase sexagenário, né? Então, aí eu, meu Deus. E aí eu, ouvindo a música, falei, peraí. Essa música está na Bíblia. E está mesmo. Se você não tem uma Bíblia, peça a Pelúcia, que ela tem algumas Bíblias com ela pode emprestar para você. Se você tem a Bíblia do seu celular, eu peço que você coloque o seu celular no modo avião, para não ser disperso na sua atenção. Mas abra sua Bíblia em Salmo 137. Os 4 primeiros versículos desse salmo foram utilizados para a letra de uma música da disco music. Dá para acreditar num negócio desse? Aí quando eu falei isso hoje pela manhã, mandaram para mim o link. Gente, que coisa cafona. Caraca. Pois é, são certas coisas da nossa juventude que a gente às vezes prefere até esquecer, né? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Como é possível você obrigar alguém a ficar alegre, né? Mas era o que estava acontecendo. Dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Gente, por que eu achei que esse salmo, que foi utilizado como base para uma música da disco music, teria a ver com a nossa primeira mensagem do ano? Porque esse salmo fala de uma realidade que se abateu, uma realidade terrível, que se abateu sobre o povo de Deus. O povo de Deus, lá pelos idos do finalzinho do século VI, antes de Cristo, em 590 e pouco, Jerusalém foi sitiada, suas muralhas foram rompidas, e toda a elite do povo foi levada cativa para a Babilônia. São esses cativos, esses que estavam vivendo na Babilônia, que escreveram esse salmo, se lamentando, porque estavam sentados às margens dos rios da Babilônia, com saudades de Sião. Eu não sei quanto a você, mas eu sou um cara saudosista. Eu fico me lembrando de como era a minha vida lá na adolescência. Eu comparo com a realidade que nós vivemos hoje. E, óbvio, tem muitas coisas que são muito melhores hoje. Mas tem muitas coisas que eram muito melhores há 40, 50 anos. Imagina, se você, então, está privado da sua liberdade. Você tem opressores que dizem para você o que é que você tem que cantar. Porque é o que nós acabamos de ler. Pessoas que dizem para você o que você pode e o que você não pode pensar. Ainda bem que não é exatamente essa a realidade que estamos vivendo, mas estamos muito próximos disso. Muito próximos.
E quando nós olhamos para a realidade no mundo hoje, é uma realidade sombria. Bom, mas vai falar disso no primeiro dia do ano? Primeiro domingo do ano, você vai falar de realidade sombria? Gente, é a realidade. Nessa hora eu lembro de um verso de Ariano Suassuna. Muito inteligente aquele cara. Fantástico, fantástico. Eu não entendi muito bem o Alto da Compadecida, não, mas o cara é muito inteligente. De repente, tão inteligente que eu não consegui entender. Mas ele escreveu uma frase que eu tento aprender com ela. Ele disse: eu não sou otimista, porque o otimismo é ingenuidade. Mas também não sou pessimista, porque o pessimismo é mau humor. Eu prefiro ser realista, mas um realista esperançoso, de que a luz do Deus da justiça brilhará sobre nós. Uau! Isso é uma oração, hein? Então, eu que tenho o meu pendor natural é para o pessimismo, né? Para o pessoal que tem a minha idade, se lembra daquele desenho, né, dos carrinhos e das motinhas, né? E tinha uma motoquinha que ficava dizendo: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Né? Ou aquele outro desenho do leão e da hiena, e a hiena sempre ficava dizendo que tudo ia dar errado também. Né? Eu sempre me identifiquei com esses personagens. Mas eu tento aprender com a vida, óbvio, mas também com a palavra de Deus, de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da justiça de Deus pode brilhar. Por isso eu fecho com o Ariano nesse aspecto. Fecho com ele. Como você se sente quando uma promessa que lhe foi feita não é cumprida? Como é que você se sente? Você é indiferente a uma traição? Ou você fica frustrado, irado, revoltado? Pensa um pouquinho nisso. Porque o momento em que nós estamos vivendo, e eu reconheço que ninguém é obrigado a ficar antenado com o que está acontecendo no mundo. Ninguém é obrigado. Não, eu quero preservar a minha sanidade, eu prefiro não saber. Ok, é uma estratégia, é válida, é lícita, mas eu não consigo ser assim. Então eu fico vendo o que está acontecendo, eu fico sabendo o que está acontecendo, e aquilo me deixa ansioso, aquilo me deixa angustiado. E aí eu corro para o Senhor. Senhor, como é que o Senhor está permitindo que isso aconteça com os seus filhos? Como é que a velhinha da Bíblia está presa até hoje? Lembra da velhinha da Bíblia? A Bíblia era quase maior do que a velhinha. Está presa. Então, meus irmãos, isso me angustia. E aí eu fui para Deus, porque a minha solução é essa. Não quero entrar no tarja preta, eu prefiro ir para Deus. E aí fui para Deus, e Deus me lembrou de que isso já aconteceu antes. De que o cativeiro já aconteceu em outras ocasiões. Sim, né? A comparação que me veio à mente foi de um cativeiro. Estamos debaixo de opressão. Aqui no texto que lemos, nossos captores, nossos opressores, estamos debaixo de opressão. Nós estamos como aqueles homens. E aqueles homens estavam frustrados, como muitos de nós podemos estar. Oramos tanto para que isso não acontecesse e aconteceu. Ficamos frustrados. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E eu não estou me referindo só ao Brasil, não, tá, gente? Quem sabe o que está acontecendo na Europa é de chorar, gente. É de chorar. Sabe? E as revelações que estão vindo à tona sobre o que está acontecendo no Reino Unido. Gente, a minha filha mora lá. Entre 250 mil e 1 milhão de meninas estupradas ao longo dos últimos anos no Reino Unido. E as autoridades fazendo vista grossa. Gente, isso é
já passou do criminoso. E está acontecendo na Europa toda. Se você acha que o Ano Novo no Rio de Janeiro foi violento, é que você não viu imagens do Ano Novo em alguma cidade da Alemanha. Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, Estados Unidos, Canadá. É o mundo ocidental que está indo para o buraco. Um túnel escuro. Mas num túnel escuro, a gente tem que buscar a luz do Deus da justiça. Ou então a gente se desespera. A gente se desespera. Aqueles israelitas que foram levados para o cativeiro na Babilônia, que se sentaram à beira dos rios e choraram, eles estavam materialmente arrasados, porque tudo que eles tinham foi destruído, mas estavam emocionalmente arrasados, como muitos de nós ficamos ao ler as notícias. Né? Não na mídia tradicional, óbvio, né? Que ela segura. Mas tem outras formas de você saber o que está acontecendo. Aquelas pessoas, elas se sentiam traídas. Se você se sente traído quando uma promessa é quebrada, saiba que aquelas pessoas são como você. Elas se sentiram traídas. Por quê? Olha só a promessa de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler para você. O Senhor aparece a Salomão. É o título dessa passagem. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração. Quem não quer ouvir a voz de Deus assim? Eu quero muito que Deus fale comigo num sonho, como falava com Salomão. Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Olha só como o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor da história. Ele é o Senhor de tudo o que acontece. Ele pode não ser o agente direto, mas nada acontece sem a permissão dele. Lembrem-se de Jó. Não foi Deus quem causou a desgraça na vida de Jó, mas ele permitiu. Está no texto bíblico. Mas vejam o que Deus está falando a Salomão em sonho. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, né? A gente sabe muito bem o que é gafanhoto devorando o país, né? Ou sobre o meu povo enviar uma praga, sobre o meu povo eu enviar uma praga. Isso dá um nó na cabeça de muita gente. Como é que Deus pode fazer um negócio desse? Mas ele está dizendo que ele pode fazer sim. Se ele fizer essas coisas, aí ele diz assim, olha, se eu fizer essas coisas, se o meu povo, ou seja, se vocês, nós, que se chama pelo meu nome, que reconhece ao Senhor como Deus único, soberano, e Jesus como seu filho, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se eu fizer isso com vocês, e vocês clamarem a mim humildemente, eu resolvo o problema. É a promessa de Deus. Mas ele continua, o sonho não acaba aí. Versículo 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Ué, mas o templo foi destruído. Mas o texto não acabou ainda. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno,
obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, esse mais aqui é uma pedra no sapato da gente. Estava indo tão bem. Que promessa, hein? Fantástica. De proteção, de segurança, de provisão, mas, versículo 19, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei, arrancarei suas raízes, eu não consigo falar essa palavra, arrancarei suas raízes da minha terra, ó Israel. Vou arrancar vocês pelas raízes. Terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei o meu nome. Ele avisou. Templo que é para durar para sempre. Mas, se vocês se afastarem de mim, eu destruo ele. Está avisado aqui. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. Gente, é Deus quem faz. É Deus quem faz. E, embora agora esse templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ou no caso, ele dizendo às pessoas, falando em nome dele, ele, o Senhor, trouxe sobre eles, o seu povo, toda essa desgraça. O exílio na Babilônia, meus irmãos, ele foi fruto da idolatria do povo. O povo escolhido de Deus, que foi levado à vitória sobre seus inimigos na conquista da terra prometida. Aquele povo se esqueceu rapidamente do Senhor. E aí vieram os juízes. Cada vez que o povo ficava escravo de algum dos seus vizinhos, vinha um juiz e levantava o povo em combate, e eles venciam seus inimigos, fossem eles sírios, filisteus, caldeus, o que fosse. E por 400 anos foi uma senoide, um pêndulo. Ora o povo estava com Deus, ora se afastava de Deus, perdia sua liberdade. Clamava ao Senhor, se humilhava diante do Senhor, o Senhor mandava um libertador, um juiz, libertava o povo, até que vieram os reis. Saul, Davi, Salomão. Deus prometeu a Salomão que se ele fosse fiel, como o pai dele tinha sido, que o reino dele estava garantido. Mas Salomão não foi fiel, ele se casou com várias mulheres diferentes e, para agradá-las, começou a frequentar os templos dos deuses das suas mulheres. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve se casar com pessoas que não tenham a mesma convicção religiosa que a gente. O famoso julgo desigual. Porque um vai acabar afastando o outro. Natural. Natural. E por isso Salomão não perdeu o reino, mas o filho dele perdeu. 10 das 12 tribos se separaram. Só a tribo de Judá, mais a pequena tribo de Benjamim, permaneceram leais à linhagem dos descendentes de Davi. Todo o restante de Israel se afastou. E isso foi causado porque o povo se afastou de Deus. Simples assim. E às vezes não é a própria geração que viu a ação de Deus que se afasta. São seus filhos. Que não viram, só ouviram falar. E aí acabam se afastando. Quantos de nós aqui, não passaram por essa situação de ter filhos que, por mais que tenham sido levados à igreja quando criança, quando chegam na fase adulta, se afastam?
Isso acontece com todo mundo, acontece em toda geração. Precisamos buscar as nossas próprias experiências com Deus. Não adianta, a gente não vai. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então, cada um tem que buscar nascer de novo da água e do Espírito e ser reconciliado com Deus por meio da convicção do sacrifício de Cristo, que daqui a pouquinho, na ceia do Senhor, nós estaremos nos lembrando dele. Memorial da ceia. Se não for dessa forma, não temos parte com Deus. Nem filhos somos. E o que aconteceu com aqueles homens e mulheres é que eles se afastaram de Deus. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. No próprio sonho para Salomão, Deus avisou. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou protegê-los. Se vocês se afastarem de mim, eu vou deixar vocês por sua própria conta. E não vai dar certo. Por isso eu te pergunto, isso é muito importante. Pare e pensa um pouco. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Bom, mas buscado como? Lendo a palavra, meditando naquilo que leu, orando. Você não precisa vir à igreja para orar. Você não precisa vir à igreja para ler sua Bíblia. Ninguém se alimenta um dia por semana. Ninguém aguenta isso. Então, precisamos construir o hábito de buscar a presença de Deus. Esse será o grande antídoto contra a nossa tendência natural de nos afastarmos de Deus. De substituir Deus por outros deuses, que muitas vezes são coisas extremamente legítimas. Família, trabalho, sonhos, relacionamentos. Legítimos. Não são errados em si mesmos. Mas quando colocados acima de Deus, aí viram ídolos que nos afastam de Deus. Então eu pergunto para você, como é que está o seu relacionamento com Deus? Antes de participarmos da ceia, eu vou pedir que você pense nisso. Salomão, como eu disse, fez seu sucessor, mas o filho dele perdeu 4/5 do seu reino. E o pessoal aprendeu com a lição? Não aprendeu. E a Bíblia nos mostra vários profetas sendo enviados por Deus para avisar o povo. Gente, para com isso, voltem para Deus. A mão do Senhor pesará contra vocês se vocês continuarem afastados do Senhor. Não deu jeito, não adiantou. E nesse ponto, a arqueologia, ela nos oferece dados concretos que nos permitem chegar a datas muito precisas. No ano de 722 a.C., a capital do Reino do Norte, Samaria, aquelas 10 tribos que se separaram e que se revoltaram contra o domínio da casa de Davi, foram cercados e foram destruídos. Os assírios, um povo extremamente violento e agressivo, as imagens que eles deixaram, que a arqueologia desenterrou nos desertos ali do Iraque e da Turquia, mostram cenas horrorosas do que eles faziam em combate. E os assírios cercaram Samaria e arrasaram com Samaria. E levaram toda a população do Reino do Norte como escravos lá para as montanhas ao norte do Iraque. E colocaram outro povo no lugar. Era o que eles mais faziam. Substituíam as pessoas nos seus lugares para quebrar o vínculo que elas possuíam com a terra. E aquele mesmo exército saiu dali daquela vitória e cercou Jerusalém. Iria destruir Jerusalém também. Mas o rei de Judá era um homem temente a Deus. Era um homem que buscava a presença de Deus. E Deus, mesmo tendo prometido que o dia deles ia chegar, ele virou para Ezequias, que era o rei de Judá, e disse:
enquanto você for rei, nada vai acontecer. E a cidade estava cercada, mas Deus enviou o seu anjo e aquele exército foi desbaratado e fugiu. Louvado seja Deus. Mas aí então, os sucessores de Ezequias continuaram apegados ao Senhor? Não, o ser humano não aprende. É impressionante isso, não aprende. Está sempre repetindo os erros do passado. E aqueles homens, os sucessores de Ezequias, se afastaram de Deus. E aí, Deus enviou um outro povo para cercar Jerusalém novamente. E dessa vez, não teve jeito. Em 597 a.C., Jerusalém foi cercada. Há uma dúvida se ela foi cercada no ano anterior, ou se o cerco acabou em 97, ou se acabou em 96. Há uma pequena dúvida aí, mas, poxa, um ano de diferença, né? E Jerusalém foi cercada, e as muralhas foram rompidas, e o povo foi levado, uma parte significativa do povo foi levada como escravos, como exilados para a Babilônia. Lá nas margens daqueles rios onde eles sentaram e choraram. Dentre aqueles que foram levados, havia um rapazinho chamado Daniel. E nós falaremos muito dele daqui nos próximos domingos. Porque são as lições do cativeiro. Nós vamos aprender com Daniel como viver no cativeiro e prosperar. E prosperar. Como veremos aqui. Não foi por falta de aviso. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, que foi o profeta que mais avisou aquele povo. Capítulo 25. Tem vários alertas, mas eu escolhi esse. Ele é bem gráfico. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Josias foi um rei bom, tá? Josias foi um rei padrão Ezequias. Mas o filho dele não foi, não. Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tudo isso está historicamente comprovado, tá, gente? Isso aqui não é historinha, não. É história com H maiúsculo. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso. Durante 23 anos a palavra do Senhor veio a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Eu estou há 23 anos. Eu não aguento 23 minutos falando sem as pessoas me ouvirem. O cara ficou 23 anos falando e falando e falando. Gente, vai dar errado, vai dar errado. Gente, se arrepende, muda de atitude. Por favor, vamos lá, Deus está dando uma chance. Não adiantou nada. Vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram. Olha só o que eles disseram, que eles não ouviram, mas quem sabe a gente consegue aprender um pouco com os erros dos outros e a gente ouve. Olha o que os profetas disseram. Converta-se cada um do seu mau caminho e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto ou adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Que chamada de atenção, hein? Que puxão de orelha é esse, hein? Como é que você reage quando é chamada a atenção? Eu detesto ser chamada a atenção. Vou ficando vermelho, eu sinto que eu estou ficando com calor, porque o sangue sobe, eu fico vermelho de raiva quando sou chamado a atenção. Isso me trouxe sérios problemas na Marinha, sérios. Porque eu era muito transparente. Quando você tem que ficar quieto no teu canto, né?
Mas eu comentei hoje de manhã que, pela misericórdia de Deus, quando eu entrei no lugar que não devia, na nossa última viagem, lá na Itália, entrei numa zona de trânsito restrito, veio um carro eu estava perdido, veio um carro da polícia, oba, vou pedir ajuda para eles. A policial, caramba, ela me arrasou. Mas gritava comigo, desesperado. Sabe que italiano grita sempre, é só olhar para mim, né? Eu sou 1/4 italiano. Eu achava que eu era metade italiano. Não, o exame de DNA que a minha filha fez mostrou que eu sou apenas 1/4 italiano. Não sei como isso aconteceu. Isso é outra história. O fato é que eu sou bastante italiano o suficiente para gritar. Eu falo gritando. E eu falo gesticulando. Cara, a mulher estava italianíssima, a enésima potência. E berrava, e esticava a mão. E ela dentro do carro dela e eu dentro do meu. Porta com porta ali, janela com janela. Gente, eu falei, vou ser preso. Vou ser preso. E se eu tivesse a reação que normalmente eu costumo ter, aí não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas a misericórdia de Deus foi grande. E aí eu tentei me explicar, não consegui, me enrolei todo, não falo bem italiano. Comecei a me enrolar todo, e aí veio uma palavra na minha mente. E eu fiquei repetindo aquela palavra. Que ela começou a gritar comigo e tal, não sei o que, ela, súbito, súbito, súbito. Ela chorando ali na frente dela. Súbito significa é para já, é para já, é para já, é para já. Tá bom, vou fazer. Aí ela parou de gritar comigo, me mostrou como é que eu saía do buraco onde me enfiei. Cuidado, tá, gente? Cuidado com os Wazes e os Google Maps da vida, hein? Graças a Deus não me mandou para dentro de uma, né, de uma zona de combate. Né? Não foi bem assim, mas de qualquer maneira foi a polícia que veio para cima de mim. Porque eu estava numa zona de trânsito restrito, era só para morador. E eu não era. Então, gente, quando a gente é chamado a atenção, a gente tem que ter um pouco de humildade, né? Ainda mais se a outra pessoa tem poder e você não tem. Baixa a tua onda. Quando Deus te chama a atenção, você vai questionar Deus. Continuando o texto, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente. Jeremias avisou. E os farei um objeto de pavor e zombaria, e uma ruína permanente. Mas Deus já tinha avisado a Salomão, 400 anos antes. E o pessoal não ouviu. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria. Lógico, por isso que o pessoal não conseguia cantar de alegria lá nas margens dos rios da Babilônia. Porque Deus falou que iria dar fim às vozes de júbilo e de alegria. As vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Gente, nessas horas, quando o julgamento de Deus vem sobre nós, vem sobre toda uma sociedade, todo mundo sofre. Você pode ser maravilhoso, perfeito, orar 3 horas por dia, ler 8 capítulos da Bíblia por dia. Se a economia quebra, você sofre também. Você pode ter feito a escolha certa, mas se todo mundo fez a escolha errada, você sofre também. Você está no mesmo barco. Não tem como evitar. O efeito é o mesmo. A questão é, e o que fazer depois? Aí é que mora a diferença. Aí é que mora a diferença. A palavra do profeta se cumpriu. E aquelas coisas todas horrorosas realmente aconteceram. E certamente aquele povo ficou se questionando. Onde estão as promessas de Deus? Onde está a nossa esperança? Porque o normal é você ficar desesperado. Normal. Mas, gente, a história não terminou aí. A história do povo de Israel
que teve a sua cidade, Jerusalém, destruída, e foram levados cativos para a Babilônia, não era ali que terminava. Então, eu peço que você avance até Jeremias 29. Em Jeremias 25, Jeremias está avisando que o que iria acontecer. Em Jeremias 29, já aconteceu, e ele está mandando uma carta para aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Para aquela turma que estava sentada na beira do rio chorando. Mandou uma carta para eles. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, irmão de Jeoaquim, e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, Gemarias, filho de Ilquias, aos quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, o rei que veio depois de Jeoaquim, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte, isso que importa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ó, Deus é quem deportou. Foi Deus quem enviou Nabucodonosor para fazer a razia. Foi ele. Mas qual foi o recado para os exilados? Senta no chão e chora? Chora mesmo que vai ficar ruim para você? Já era, amigo. Perdeu? Não. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Porque havia muitos que diziam, não, isso aqui é temporário. Não, a gente vai voltar. Deus vai dar vitória e a gente vai voltar. A promessa de Deus é que virá vitória e a gente vai voltar. Mentira! Mentira! Nós acabamos de ler lá em Jeremias capítulo 25, eles iam ficar 70 anos lá. Praticamente ninguém que foi estava vivo ao final. 70 anos naquela época. Mas havia profetas profetizando prosperidade que não era o que Deus estava prometendo. Deus estava prometendo prosperidade, sim. No tempo de crise, sim. Na terra do exílio, sim. Mas é na terra do exílio, não vai livrar do exílio. Não haverá um passe de mágica e tudo vai voltar a ser como era antigamente. Isso não vai acontecer. Nós continuaremos no exílio. Nós continuaremos debaixo de opressão. Mas nós podemos prosperar. Porque há uma promessa de Deus para cuidar da sua vida quando você estiver no exílio. Talvez eu esteja exagerando, não estejamos, não sei. Mas o fato é que a promessa existe. E esses profetas mentiam, falando da sua própria cabeça. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. O povo quer ouvir o que quer ouvir. E busca aquele que fala aquilo que eles querem ouvir. Até hoje é assim. Não deem atenção a eles. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Mas assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, Jerusalém. Porque sou eu, agora entra o versículo tão citado fora de contexto. Jeremias 29, 11.
Percebam o contexto em que esse versículo está sendo apresentado, que essa promessa está sendo apresentada. É no exílio, é debaixo de opressão. Mas ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. O dano já tinha sido causado. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quantas pessoas aqui já perderam, aqui eu digo na nossa sociedade, já perderam a esperança no futuro? Eu tenho um grande amigo meu que é filósofo, e ele está completamente desesperançoso. Ele não consegue imaginar que alguma coisa possa melhorar. Já marquei um dia para conversar com ele. Vai ser sobre isso aqui. Que o Senhor me ajude. Porque ele sabe muito mais de filosofia que eu. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus é bom. Por mais que tenha permitido coisas terríveis acontecerem, e estarem acontecendo com a nossa sociedade, de uma forma geral, a sociedade ocidental, está sofrendo terrivelmente, e Deus está permitindo que sofra. Por quê, gente? As pessoas se afastaram de Deus. Os europeus estão sofrendo lá, mas as igrejas que eles construíram no século XIX e anteriores, e séculos anteriores, estão se transformando em boates. Eu fui numa igreja belíssima em Londres, num dos bairros mais charmosos de Londres. E a igreja foi transformada numa praça de alimentação. Onde era o altar, o pessoal fazia coquetel. O povo se afastou de Deus. E Deus permitiu que aquela lambança toda acontecesse com eles. Porque o negócio lá está complicado. Muito complicado. Mas eles se afastaram de Deus. Olha o que está acontecendo na Dinamarca, na Suécia, na Bélgica, na França, na Alemanha. Porque se afastaram de Deus. Quando perguntaram para Billy Graham onde estava Deus, lá no 9/11, no dia 11 de setembro de 2001, né, se não me engano, quando os aviões entraram nas torres gêmeas, onde está Deus? Ele falou, está onde vocês colocaram ele, longe das suas vidas. Vocês o expulsaram das suas vidas, vocês expulsaram Deus da sua família, do seu trabalho, da sua escola. E vocês agora querem que Deus venha protegê-los? Não. Voltem-se para o Senhor. É exatamente o que está aqui no texto bíblico. Voltem-se para o Senhor. Eu creio que mesmo no mais sombrio vale, como diz o Salmo 23, se você crer no Senhor, você não está sozinho. O Senhor guiará você pelo meio dessas veredas sombrias, em direção aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas será o Senhor, se você se deixar guiar. Se você buscá-lo, se você se humilhar diante da sua poderosa mão. Eu creio, como Ariano Suassuna, que eu não devo ser nem otimista, nem pessimista. Mas eu devo ser um realista esperançoso. Porque sim, eu creio que
que o sol de Deus há de brilhar. Entre os exilados, um rapaz, provavelmente com seus 14 a 16 anos, chamado Daniel. E Daniel soube viver bem no cativeiro. Vamos aprender com Daniel. E as próximas mensagens, daqui até o final de fevereiro, serão aplicações muito práticas de atitudes de Daniel, dos seus amigos, diante das mais diversas circunstâncias. Poxa, olha só isso aqui, o que Daniel fez nessa situação? E quando você se vir numa situação semelhante, você já sabe como agir. Porque nós estamos no cativeiro. E Daniel também estava, mas ele prosperou. Entrou governo, saiu governo e ele estava lá. Respeitado. Porque ele fez o que o Senhor falou. Ele não trabalhava para os babilônicos, os caldeus. Ele trabalhava para Deus. E aí, quando os babilônicos foram retirados do poder e entraram os medos, ele começou a trabalhar para os medos. Na verdade, continuava trabalhando para Deus. E os medos o mantiveram na sua posição de relevo. Saíram os medos, entraram os persas e ele continuou lá. Porque ele trabalhava para Deus. Porque a prioridade da vida dele era Deus. A gente vai aprender com ele, eu assim espero, né? Aprender com ele, meus irmãos, a prosperar em tempos de crise. A prosperar mesmo que seja no cativeiro babilônico. Como Daniel prosperou. Mas não se esqueça de 2 Crônicas 7,14. Se queremos que o sol da justiça de Deus brilhe sobre nós, nós precisamos, nós que somos o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, nós precisamos nos humilhar e orar e buscar a face de Deus e nos afastarmos dos nossos maus caminhos para que o Senhor dos céus nos ouça, perdoe os nossos pecados e cure a nossa terra.